dia 126, mais um review de Café com Deus Pai. Começando em Hebreus 11, 24 e 25. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado de filho da filha do faraó, porque preferiu ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar o prazer transitório do pecado. A palavra de hoje é mova-se. E ali nós temos também a passagem de Êxodo 2, que conta um pouquinho ali da história de Moisés, do seu nascimento, de como ele foi deixado nas águas para ser encontrado pela filha do faraó, e como ele foi criado. E também aí a gente vê aquele início ali onde ele vê um egípcio maltratar um hebreu, ele se revolta e acaba matando e escondendo o corpo do egípcio, e acaba sendo descoberto pelo faraó, que manda matar ele. Nesse momento ele foge para Midian, e lá também, vendo mais uma injustiça, ele não consegue ficar quieto diante das injustiças, então ele foi ajudar as mulheres no poço, né? E com isso, quando elas chegam em casa, contando para o pai o que aconteceu, ele mandou chamar Moisés, que aceitou por ficar ali e casou com uma das filhas dele, a qual nasceu o meu xará Gerson. Nós podemos tirar várias lições da passagem inteira de Moisés, e a gente pode trazer isso para a nossa realidade. Vejam vocês, quantas vezes vocês acham que vocês já estão onde vocês deveriam estar, que já está bom, que o conforto já está bom, mas muitas vezes aquele conforto, aquela comodidade, ela não é o caminho final, ela não é o nosso destino. Ela é só um entremeio a alguma coisa. Muitas pessoas por aí têm riquezas absurdas, têm vidas que ao olhar de fora parecem tão maravilhosas, assim como Moisés tinha dentro do palácio. Vocês já imaginaram como é que é ser criado pelo faraó? Sendo neto, né, postiço de um faraó, com todas as regalias, com a educação das melhores, com comida sempre à vontade, com tudo ali ao seu redor, com servos para te servir. Então você imagina que era muito mais fácil para ele assumir o seu lugar na família do faraó e ficar e ter uma vida fantástica e maravilhosa. Mas ele estava ali naquele momento, ele sentia que aquilo ali não era para ele, que ele sentia um vazio, que ele não estava vivendo a vida que ele deveria viver, o chamado que ele veio para realizar. E quando ele começou a analisar melhor, a ver melhor as maldades que aconteciam, as injustiças que aconteciam, ele não conseguiu ficar quieto, ele teve que agir. Então muitas vezes a gente está num lugar de falso conforto, ou que a gente acha que é confortável, mas a gente tem chamados maiores às vezes. Às vezes a gente tem que sair dessa zona de conforto, dessa zona de tranquilidade e buscar realmente o maravilhoso. Porque às vezes a gente se acomoda com o bom. Eu tenho uma vida boa, você tem uma vida boa, tá tudo bem, então eu me acomodo com esse bom. E por que não buscar o extraordinário? Nós temos capacidade, nós temos que saber a nossa identidade. Porque quem sabe a nossa identidade, quem sabe a própria identidade, sabe aonde tem que estar, aonde não tem que estar. E quando você descobre aonde você está, onde você descobre qual é a sua identidade, tem muitos lugares que já não lhe cabem mais, que já não lhe servem mais. Tem muitas companhias que já não lhe servem, tem muitas situações que já não lhe cabem. E é aí que você começa a ver o vazio de tudo. Mas enquanto a gente está ali preso aos prazeres momentâneos, sem saber quem nós somos, sem saber o que nós conseguimos ou o que nós podemos conseguir, a gente fica ali vivendo naquela história que nem hoje muito forte com a questão do celular. A gente fica rolando a tela, com aqueles pequenos segundinhos entre um vídeo e outro de prazer naquele vídeo, e o tempo passa, a vida passa, vai chegar uma hora que a gente não vai mais ter tempo. Então por que a gente não usa o nosso tempo de uma maneira mais consciente? Isso serve para os vícios diários curtinhos, isso serve para ambientes que a gente não deveria estar frequentando, porque já não nos cabe, mas a gente continua frequentando pela comodidade. Às vezes por uma situação, por um local que a gente mora, por um emprego que a gente está, e por comodidade a gente está ali vivendo o bom, aproveitando os prazeres de agora e não
procurando viver o extraordinário, procurando o que realmente importa, procurando o nosso futuro. E fica aqui o convite para vocês. Analise um pouco a vida de vocês, parem e pensem se não tem uma decisão para protelar, se não tem algo que está precisando ser resolvido, e se vocês não estão vivendo apenas por viver, um dia após o outro, sem procurar o extraordinário.